Você quer saber por que tanta gente perde o imóvel mesmo estando com um contrato assinado? Isso mesmo, é o chamado contrato de gaveta. Hoje eu vou te contar o que é um contrato de gaveta, por que o Brasil utiliza muito esse contrato de gaveta, quais são os tipos mais comuns de contratos de gaveta e quais são os riscos reais desses contratos de gaveta. O que é um contrato de gaveta? Antes disso, eu preciso te dizer o que é um contrato. Um contrato é um acordo feito entre as partes, em que cada um diz fazer alguma coisa e isso é colocado por escrito. E aí vira um contrato. Então vamos lá. Um exemplo, eu vou vender um celular para você, aí eu coloco lá o modelo do celular, eu coloco a memória que o celular tem, em quantas vezes eu vou fazer esse pagamento, né? E quando eu vou te entregar esse celular. Aí eu pego tudo isso e coloco por escrito. Vira um contrato particular, só que entre eu e você. O imóvel é a mesma coisa. Faz um contrato entre eu e você, entre sua esposa, coloca lá a qualificação, coloca a descrição do imóvel, a forma de pagamento, quando vai entrar nesse imóvel, as cláusulas. Só que fica entre eu e você. E aí vira um contrato particular de gaveta, porque eu vou pegar esse documento e vou guardar na gaveta. Se eu não der continuidade nesse contrato, fiz esse contrato, levo para fazer a escritura pública. Com a escritura pública eu levo ao cartório de registro de imóveis para ele ter a publicidade e trocar a titularidade, ele vai continuar um contrato de gaveta. Então, o contrato de gaveta é todo aquele instrumento particular ou aquele contrato particular que eu não dei continuidade dele e ele não gerou os efeitos reais que deveriam gerar. Outra coisa, vamos lá. Por que o brasileiro ele utiliza muito o contrato de gaveta? Primeira coisa, pela economia. Acaba vendo que o TDI é um valor caro para fazer essa transferência, o valor dos registros de cartório, e aí ele acaba não fazendo essa escritura, vai ficar só naquele contrato. E aí o que acontece? Esse contrato não vai gerar os efeitos reais, não vai trocar de titularidade, vai ficar por ali mesmo. Outra coisa, ele tem pressa, ele já quer entrar naquele imóvel, eu assino, onde é que eu assino? Aqui eu quero entrar, já vai lá, já mostra para a esposa, ele tem pressa de entrar no imóvel. Outra coisa, quando um imóvel é irregular, não pode ser escriturado, não pode fazer escritura, ou porque o vendedor não consta no nome da matrícula, ou porque o imóvel está num loteamento irregular, ou tem dívidas. Então, por vários motivos, eles acabam não fazendo essa escritura e esse imóvel não vai a registro, continuando ficando com o contrato de gaveta. E outra coisa, é uma cultura brasileira. O brasileiro ele tem essa cultura por décadas de fazer essas transações irregulares. Veio do avô, do pai, e aí ele vai fazendo, não, eu nunca registrei, deixa assim, não vai gastar. Então, isso acaba fazendo com que esses contratos eles virem de gaveta, não levam a registro. E aí o que acontece? Você vai ter todos os riscos reais de cada contrato desse. Eu vou mostrar para vocês quais são os contratos, os tipos de contratos de gavetas mais comuns no Brasil. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, o primeiro contrato que eu vou mostrar é o recibo. É o pior contrato de gaveta de todos. Praticamente ele não tem serventia nenhuma. Ele é nulo, ele já inicia nulo. Então, o que acontece aqui? Tá o nome da pessoa, nome do vendedor, profissão, male, não traz as descrições corretas, número da matrícula, não traz nada do imóvel. No final, a assinatura do comprador, do vendedor e uma testemunha. Male. Esse recibo aqui, praticamente, quando que ele é utilizado? Ele é utilizado em transações de imóvel que é bem irregular, que nunca vai ter uma matrícula, o valor pequeno, né? Aqueles bem de fundo, de interior, de periferia. Por quê? Ele não tem como você regularizar ou próximo de uma regularização. Então o valor é muito baixo, a pessoa acaba fazendo um recibinho, vou te fazer um recibo, até às vezes conversa de boteco. Tem uma casinha lá, vamos fazer, coloca um guardanapo aqui, eu vou marcar um guardanapo aqui que eu te paguei e você entra no imóvel e acabou. E assim que funciona, certo? Esse é o recibo, é o que não vale praticamente para nada. Aí nós vamos pro contrato de compra e venda. Esse daqui, se vocês olharem, ele é mais encorpado, né? Tem todas lá a qualificação do comprador, do vendedor, tem o objeto do contrato, ele já traz todas as informações aqui, do preço, as cláusulas, né? Traz tudo aqui, né? Outra coisa, traz duas testemunhas. Então, esse é um contrato inicial, um pré-contrato para quê? Para formalizar aquela compra e venda, né? No nosso caso imobiliário a gente utiliza para fazer um contrato preliminar, para juntar ali eu coloco também
o valor da minha comissão. Então, esse é o primeiro momento, é o contrato de compra e venda inicial. Esse contrato aqui, você tem que pegar esse contrato, levar para fazer a escritura pública e depois registrar no cartório de imóveis, mas ele fica por aqui. Esse contrato de gaveta é esse daqui, contrato de compra e venda, que é o mais comum de todos. A nível Brasil, é o mais utilizado, utiliza para tudo esse contrato. Porém, não se dá a continuidade dele. E aí o que acontece? Vamos lá, quais são os riscos reais desse contrato aqui? Se eu tiver só um contrato de compra e venda. Se o proprietário morre, o que acontece? Ele vai conseguir assinar essa escritura pública? Nunca. Já morreu. O que vai acontecer? Você vai perder. Por quê? O que vai acontecer? Esse imóvel, ele vai para o inventário, vai chegar lá, os herdeiros desconhecem você, fala assim, olha, eu nem te conheço, você vai perder o imóvel, ok? Outra coisa, ele não tem impunidade a terceiros. Qualquer um que chegar lá, se a pessoa que estiver lá, o proprietário que consta na matrícula, se ele contrair uma dívida, esse imóvel pode ser penhorado e pode ir a leilão. Você perde completamente. Então, esse contrato de compra e venda, se você ficar com ele e não levar a registro, não serve para nada também, ok? Compromisso de venda e compra. Aqui, ele já vai te dar mais garantia, não é? Outra coisa, todos os contratos que eu estou dizendo aqui, se eles não derem continuidade deles ao registro de imóveis, não vai adiantar nada. Por isso que eu estou fazendo esse título, são os contratos de gaveta. Compromisso de compra e venda. Esse aqui, ó, é um contrato bacana, não é? Se esse compromisso de venda e compra, se ele for bem utilizado, ou seja, se ele for levado a registro, ele vai te dar uma garantia real. Então, aqui já começa, que eu falei para vocês da dica de ouro. Aqui está a dica de ouro. O que vai acontecer com esse contrato? Se você pegar esse contrato bem feitinho, você levar ele ou fazer por escritura pública, ou nesse caso aqui, ele pode até ser registrado no cartório de imóveis sem fazer escritura pública. Particularmente, eu prefiro que faça escritura pública, porque na escritura pública, quando você vai fazer escritura pública, é um pré-filtro. Lá, o cartório, ele vai pegar a informação, vai pegar os dados de todos, comprador e vendedor, vai puxar todas as certidões, vai pegar essa matrícula, se essa matrícula estiver limpa, se não tiver ônus, vai junta essa escritura pública e vai falar para você, olha, esse imóvel pode ser feito a transferência dele no cartório de imóveis. Então você já tem uma garantia. No caso do compromisso, é a mesma coisa. Se você pegar esse compromisso de venda e compra e você fizer a escritura pública e registrar esse compromisso de venda e compra no cartório, ele vai te dar um direito real. Ou seja, esse documento é um documento preliminar quando é feito venda parcelada. Aquele contrato anterior que eu mostrei para vocês, contrato de compra e venda, normalmente é utilizado quando é compra à vista. Compra à vista, você faz aquele contrato, vai lá no cartório de imóveis, vai lá no cartório de notas, faz a escritura pública e registra ele no cartório de imóveis. Para quê? Para fazer a transferência de titularidade. Nesse compromisso de venda e compra, olha o que acontece. Você pega esse compromisso, você pode fazer a escritura pública dele, registra ele no cartório, ele vai te dar uma segurança muito grande. Por quê? A partir do momento que ele tiver registrado lá esse compromisso, você deu um sinal e você vai pagar em 20 vezes esse imóvel. Esse compromisso, essa escritura pública e esse compromisso vai dizer lá no cartório de imóveis que vai estar registrado na matrícula esse contrato. Isso vai te dar uma garantia real. Esse vendedor, ele não pode vender para outra pessoa. Se o nome dele for executado, esse imóvel vai estar garantido para você, desde que não seja uma execução fiscal, execução tributária, não é? Outra coisa, outro detalhe, eu dei a dica de ouro no outro vídeo. Se você olhar esse vídeo aqui da matrícula que eu fiz, bem bacana, bem top, a dica de ouro está lá. E a dica de ouro que está nesse daqui é o seguinte, você pode registrar na matrícula do imóvel, esse que você está fazendo essa transação. Outra coisa, você, no cartório de imóveis, você vai ter um desconto de 70% nesse registro. Ou seja, você vai pagar apenas 30% e detalhe,
O ITBI você só vai pagar quando você pagar a última parcela, fazer a escritura definitiva, aí você vai pagar esse ITBI. Para o vendedor também é a mesma coisa, é uma garantia muito grande. Por quê? Para o vendedor, quando esse compromisso de venda e compra está registrado na matrícula, ele não passa de imediato essa titularidade do imóvel. Esse imóvel só vai ser transmitido lá no final, quando pagar o ITBI. Ou seja, ele vai continuar como proprietário desse imóvel e só vai haver essa transferência quando pagar a última parcela. É uma garantia para os dois, para ambos. Então, essa é a dica de ouro de hoje. O que é uma cessão de direitos hereditários? Vamos lá. Para um contrato de gaveta, ou seja, instrumento particular, ele não pode ser feito. Esse contrato de cessão de direitos hereditários, ele só é feito por escritura pública. Então, vamos lá. Se tem um instrumento particular, um contrato particular de alguém que quer vender para você, esse imóvel aqui ainda não foi para inventário, eu vou vender ele para você a minha parte, a gente faz um contratinho particular aqui, quando sair o inventário, o imóvel, essa parte é sua, o imóvel é seu. Negativo, meu amigo, esse contrato é nulo, ok? Pela legislação, esse contrato é nulo. Cessão de direitos hereditários apenas é feito por escritura pública. Se você quiser, né, o que normalmente acontece, vamos supor, tem um imóvel, o pai faleceu, tem um imóvel para ser vendido e os herdeiros, eles falam assim, nós vamos vender o imóvel porque nós vamos vender esse determinado imóvel para poder fazer todo o inventário. Aí, o que acontece? Tem que fazer um pedido para o juiz para ele autorizar a venda desse imóvel. Aí sim, aí você pode entrar, o juiz autoriza a fazer essa venda e pelo sistema judiciário você consegue entrar na compra desse imóvel, mas com a autorização do juiz. Esse contrato de gaveta foi feito por instrumento particular, meu amigo, você está lascado. Por quê? Primeira coisa, você não sabe se esse imóvel tem dívida. Outra coisa, você não sabe se um dos herdeiros ele vai se opor a essa venda. A pessoa vende para, vou vender para você, um outro herdeiro para falar, não quero que venda. Outra coisa, esse herdeiro que pode estar vendendo para você, ele pode estar vendendo para você, pode estar vendendo para o outro e, eu vou ali comprar um cigarro na esquina, some, desaparece. Meu amigo, você perdeu esse imóvel, ok? Então, só por escritura pública ou com uma autorização judicial para você poder entrar. O outro contrato é a cessão de direitos de financiamento. Então, como que funciona? A gente costuma chamar de cessão de direitos caixa, né? O que acontece? Por instrumento particular, a pessoa chega para você, esse imóvel é meu, comprei da Caixa, estou pagando as prestações. Faz o seguinte, eu faço um contrato com você aqui, você vai pagando as prestações, né? E aí no final, quando acabar de pagar, a gente faz lá o contrato, eu passo para você. Se essa pessoa morre, se esse mutuário morre, você está ferrado, meu amigo. Por quê? Primeira coisa, o banco ele não aceita esse tipo de negociação. Ele fez o acordo com o mutuário. Caso o mutuário não pague, ele retoma esse imóvel e você se ferra. Então, é muito importante você saber que esse tipo de contrato ele só é feito com a anuência do banco. Então, a pessoa quer te vender um imóvel, ela está pagando para a Caixa. Meu amigo, vai na Caixa Econômica e fala, olha, eu quero comprar aquele imóvel tal. O mutuário vai junto contigo lá na Caixa Econômica e o banco, das duas uma, ou ele vai fazer uma subrogação, ele vai colocar você no lugar do mutuário para fazer esse pagamento, né? Vai fazer tudo direitinho por contrato, ou ele vai fazer, a Caixa faz um novo financiamento para você. Okay? Tem essas duas situações. Agora, você fazer um contrato particular com essa pessoa, ela vende para você, ela vai para um outro estado e você lá fica morando lá, meu amigo. Se ela para de pagar essas prestações, o banco retoma, vai a penhora, vai a leilão e você está lascado, você está na rua. O próximo contrato que eu vou mostrar para vocês é um contrato de cessão de direitos possessórios. O que é esse contrato de direitos possessórios? A pessoa ela está na posse do imóvel. Já vou de cara falar para vocês.
Posse não é propriedade. Ela não está vendendo a propriedade para você. Ela está vendendo a posse. Então vamos lá. Essa pessoa, ela está lá na posse desse imóvel, ok? E ela vai vender a posse para você. Então esse tipo de contrato é um contrato de cessão de direitos possessórios. Ela está te vendendo a posse e não a propriedade, ok? Então aqui ó, no contrato, ó, vou mostrar para vocês, ó, instrumento particular de cessão de direitos possessórios. Nesse tipo de contrato, ele pode ser feito por instrumento público ou por escritura pública. Eu recomendo sempre fazer por escritura pública. Ele te dá mais garantias, até numa execução, até para uma prova de que você realmente estava na posse daquele imóvel. Realmente a escritura pública ela é muito mais garantida. Porém, no caso de ser posse, né, de você ter comprado de uma pessoa que não tem a matrícula, que não é, o nome dela não está lá, ela comprou de uma outra pessoa, veio lá de trás, é um herdeiro lá do herdeiro, o loteamento é irregular, não tem praticamente como fazer uma regularização imediata daquele imóvel, então a pessoa está te vendendo a posse, você já está ciente que você vai comprar a posse, ok? Quais são os riscos reais de quem assume um contrato de posse desse? Você vai comprar a posse. Praticamente, cara, todos os riscos você vai ter. Primeiro risco é que você não tem a propriedade. Outra coisa, você comprou aquela posse, possa ser que apareça uma outra pessoa lá dizendo que ela tem a posse mais antiga que a sua. Você perde essa prioridade e você tem que sair do imóvel. Como é um loteamento irregular, possa ser que a pessoa vendeu essa posse para várias outras pessoas, vendeu esse lote para várias outras pessoas e dá toda aquela confusão, dá todo aquele pampeiro. Possa ser que essa posse que você comprou era uma área pública e aí pode ser que tenha uma ação policial para fazer uma reintegração. Possa ser que essa área, que esse terreno que está lá é de um proprietário que está na matrícula lá, ele apareceu lá do nada e está pedindo uma reintegração de posse. Então a posse é muito complicada você comprar uma posse. Porém, se você está numa situação confortável, que você conhece quem é a pessoa, que mora lá há muito tempo, aí sim, sabendo de todos esses riscos, a posse, você não vai fazer um contrato de compra e venda. Você vai utilizar esse instrumento, né, de cessão de direitos possessórios. Por quê? Olha só, mesmo com o contrato de gaveta, você tem que saber qual o documento, qual é o contrato certo para cada coisa. Então, como eu falei a dica de ouro lá, eu vou falar para vocês aqui agora qual que é o pulo do gato. O pulo do gato aqui qual que é? Você não vai utilizar um contrato de compra e venda quando você está comprando a posse. Então você vai lá, opa, peraí, eu estou comprando o quê? A propriedade? Não, então não é compra e venda, eu estou comprando a posse. O pulo do gato está aqui, meu amigo. Olha só. Você vai comprar a posse dessa pessoa, você vai dar continuidade na posse dela. Isso quer dizer o quê? Se essa pessoa ela está lá há 10, 12, 13 anos, imagina só, se você fizer um contrato de compra e venda, você vai cortar essa continuidade da posse. Agora, se você compra a posse, você compra toda aquela continuidade da posse da anterior. E aí você junta esses 13 anos da posse dela, mais 2, 3 anos que você fica, você tem direito a fazer os capião. Então, olha só o pulo do gato que está aí. Você vai comprar o quê? Olha aqui, ó, vou mostrar no contrato para vocês aqui, ó, cláusula 4. Eu deixei separado para vocês aqui, ó. Efeitos da soma da posse. É aqui, ó, que está o pulo do gato, meu amigo. Você vai fazer o contrato, direito de cessão aqui, ó, cessão de direitos possessórios com a cláusula da soma da posse, meu amigo. Então aqui está o ouro do negócio, cara. Aqui está o dica de ouro mais o pulo do gato, ok? Aqui é a informação que eu queria passar para vocês, importantíssima. Quem está vendo esse vídeo aqui, ó, vai ficar contente com essa informação, ok? Mas lembrando que você pode fazer essa escritura pública no cartório de notas. Logicamente que, ó, tá vendo? A cessão de posse por escritura pública só tem um detalhe aqui, ó. Como você não sabe quem é o morador, né? Tem todas aquelas informações
que vai acontecer aqui, ó? Ela tem que ser lavrada no cartório de notas, pode ser lavrado, né, no cartório de notas. E aqui, ó, nas escrituras públicas declaratórias de posse e de cessão de direitos de posse, deverá constar obrigatoriamente declaração de que a mesma não tem valor como confirmação ou estabelecimento de propriedade, servindo-se somente para a instrução de ação possessória própria. Que quer dizer o quê? Que aqui o cartório de notas ele não tem como dizer, olha, a pessoa é a proprietária, que nem que a gente faz no cartório de imóveis, quem está no nome da matrícula, o vendedor tem que estar. Aqui não, aqui é o contrário. As informações que você tem para você poder fazer esse direito de cessão de posse é meio que o contrário. Vendedor não pode ser aquele que está ali na posse, porque senão não vai configurar essa continuidade da posse, ele tem que estar no nome de outra pessoa, né? O imóvel é irregular, o loteamento tem que ser irregular. São situações para você fazer uso capião que não tem condição nenhuma de ser regularizado naquele momento. Então aqui nessa situação, o contrato correto ele vai salvar o seu patrimônio. Nessa situação, um contrato errado que você faça, se você fizer um contrato de compra e venda aqui, você perde esses 13 anos de posse que a pessoa tinha, ok? Então, de uma forma geral, essas eram as informações que eu queria passar para vocês a respeito dos contratos de gaveta. Lembrando sempre que todos eles, se fossem levados ao cartório de notas, né, para fazer o registro, excetuando, lógico, você tem a titularidade, você consegue transferir esse imóvel para o seu nome. Então, como conclusão, nós vimos aqui que esses contratos particulares, eles não têm problema nenhum. O problema está no destino que você vai dar para eles. Se você não der continuidade nesses instrumentos particulares, nesses contratos particulares, não levarem ele ao registro do imóvel, não vai dar publicidade. Se você deixar apenas na gaveta, você vai correr todos os riscos reais que eu falei para vocês aqui. Se esse conteúdo foi legal para vocês, se esse vídeo foi legal para vocês, se agregou conhecimento, por favor, se inscreve no meu canal, dê aquele like e faça uma reflexão. Qual o documento que eu tenho hoje do meu imóvel? Até mais!